tenho certeza de que eu vim aqui para trazer uma palavra, não da minha parte, mas da parte de Deus, que pode mudar a sua vida. Eu vim aqui hoje para encorajar vocês, eu vim aqui hoje para animar vocês. Não na perspectiva de um animador de púlpito, né? Como nós temos visto muito hoje, mas traz uma palavra rema, uma palavra viva ao teu coração que pode mudar a tua vida. Amém, amados? Eu sempre falo isso na nossa igreja. Se a palavra, se o mover de Deus não fazer-se valer a pena, para que ir à igreja? A igreja é um lugar que você não vai para bater cartão, ou apenas para fazer visita do pastor, ou então cobrar ao pastor alguma coisa que você se acha no direito. Se a gente vier à igreja um dia e sair daqui assim, do mesmo jeito que entrou, meu irmão, ou tem alguma coisa errada contigo, ou tem alguma coisa errada com a igreja. Possivelmente vai ser contigo, porque esse lugar, como nós cantamos, é do Senhor. Amém, queridos? E todo lugar que é do Senhor, que não é do pastor Alessandro, da pastora Josi, Deus se move. Atos 4, vamos abrir em Atos 4, 36. Sou casado, bem casado, com a Yara Cristina, que toca teclado, canta. Minha esposa é uma bênção, não pôde vir porque está na nossa igreja. Sou pai da Camille, que tem 6 anos, é uma bênção na minha vida, adoradora, já louva a Deus na igreja, pega microfone, encara a multidão, e ela dança também. Camille é uma bênção de Deus na minha vida, e sou formado em teologia, sou pastor da Igreja de Cristo Serena Parque, na região de Eldorado, e estou estudando psicologia também, uma oportunidade que o Senhor me deu de realizar esse sonho e de usar essa ferramenta para o Evangelho. É muito bom estar com os irmãos. E como eu falei, eu vim aqui hoje para trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de graça para vocês. E eu queria que você abrisse seu coração agora para receber essa palavra. Atos 4, 36 e 37. Atos 4, 36 e 37. Eu dei para o pastor Alessandro, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, meu irmão, fica tranquilo, pode pregar até meia-noite, mas tem um porém. 9 horas todo mundo levanta e vai embora. Então, irmãos, eu quero manter-me aqui obediente ao tempo para que a gente não tenha aqui nenhum tipo de desacordo. Eu queria falar hoje sobre a vida de um homem chamado Barnabé. Não precisa olhar aí não. Talvez você saiba pouco sobre Barnabé. De fato, poucas pessoas pregam sobre Barnabé na perspectiva da qual eu vou pregar hoje. Já ouvi algumas mensagens, mas Deus tem movido muito o meu coração a me tornar um Barnabé. Eu não queria hoje incentivar você a deixar de ser o que você é, mas gostaria muito que, além de ser o que você é, você se tornasse um Barnabé, que as mulheres se tornassem umas Barnabéias. Esse homem tem uma vida linda, tem uma história de vida linda. A gente, quando fala de missionário, preste atenção aqui em mim, nós falamos de Paulo, falamos de Silas, falamos de Pedro. Barnabé foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores missionários. E por que não falar o maior? Porque foi um homem que motivou o principal missionário da igreja cristã, chamado Paulo, a ter grandes conquistas do qual Paulo teve. Barnabé, se existisse um homem pelo qual Paulo podia agradecer hoje, ou deveria agradecer, esse homem é Barnabé. Barnabé tinha uma característica muito interessante. Pouco se fala sobre alguns traços do caráter, da personalidade dele. Mas um traço é suficiente para que a gente fale sobre esse homem hoje e incentive a Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista a se tornar um Barnabé. Olha comigo o versículo 36. Foi assim que José vendeu um terreno dele. Minha linguagem, a linguagem de hoje, vai ser um pouquinho diferente da tradução sua. E entregou o dinheiro aos pés dos apóstolos. José era o quê? José era o quê? Levita, né? Era levita, era servo, era um trabalhador, era um facilitador da igreja. E havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer o quê? Filho do encorajamento. Quem falou encorajamento?
Quem falou encorajamento? Essa é a palavra que eu gostaria de destacar hoje. Encorajamento. Outras traduções vão falar filho da exortação, ou aquele que dá ânimo, mas eu gosto muito dessa tradução da nossa irmã, qual é o seu nome? Tatiane, que fala que José, ou chamado Barnabé, apelidado Barnabé, era chamado Barnabé porque era filho do encorajamento. Se você prestar atenção, na verdade o nome dele não era Barnabé. Qual que era o nome dele? José. Barnabé foi um apelido. Barnabé não era o nome, era o apelido daquele homem. Enquanto muitos hoje são taxados de apelidos, profanos, apelidos indesejados, enquanto hoje, no século XXI, todos reclamam do bullying, Barnabé ou José era um homem que amava o bullying que ele recebia dos apóstolos. Porque é muito ruim quando as pessoas colocam em você características negativas, carga negativa. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, mas eu me lembro que na minha infância eu era chamado de narigudo. Eu era pequenininho na época e me chamava de baixote, baixotinho, e eu cresci com esses apelidos. Mas com Barnabé foi diferente. O apelido que ele recebe é o apelido de encorajador. O apelido que aquele homem recebeu dos apóstolos é aquele que dá ânimo, aquele que exorta, aquele que joga a gente para cima ao invés de jogar a gente para baixo. E com certeza Barnabé tinha muito mais prazer em ser chamado Barnabé do que ser chamado José. Barnabé, ou o prefixo bar, no aramaico significa filho. Barnabé, Nabé vem de exortação, de ânimo, de alegria. Por isso chamavam ele de filho da exortação, filho do encorajamento, filho do ânimo. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque nós estamos vivendo num mundo chamado pós-moderno. As pessoas falam assim, essa modernidade que está vivendo hoje. Não, quem fala modernidade não sabe o que está falando. Nosso mundo, a partir do século XXI, se tornou pós-moderno, que significa depois da modernidade. Então, para nós hoje que vivemos nesse mundo, modernidade está para passado. Negócio de telefone sem fio, hoje é celular. Negócio de fax, não, hoje é e-mail. Acabou. Jornal, não, hoje é internet. Então o que era moderno ficou para trás. E o grande problema desse mundo pós-moderno, que a grande característica é a relatividade, ou seja, tudo hoje se tornou relativo, ao ponto de alguém falar que homem pode ser homem, mas homem pode ser mulher. Depende da vontade comportamental dele, da aderência. Mulher pode ser mulher, a mulher também pode ser homem, depende da opção sexual dela. Essa é a característica principal desse mundo pós-moderno. Quando alguém fala para você, eu te perguntar, o que é pós-moderno? Você vai falar, é relativo. Não se existe absoluto. Se alguém falar para uma árvore, esse é meu Deus, ela pode falar, porque a fé é dela, e ela pode tudo. E os crentes vão falar, tudo pode, tudo naquele que me fortalece. Vamos ser sinceros. Esse espírito de competição está em todo lugar. Esse espírito de competição está na faculdade, mas está em casa, está na igreja. Esse espírito de competição está na rua, mas está na família. Os nossos filhos são criados, mas tem que ser o melhor. Tem que tirar a melhor nota. Não, no futebol é o melhor, na corrida, no balé, não pode ser segundo, tem que ser primeiro. E esse espírito de competição tem nos levado a um sentimento, a uma prática de fé totalmente maligna. Porque uma das armas da competição não é simplesmente se preparar para ser o melhor, mas muitas vezes de tentar minar as forças do outro para ser o pior. Às vezes a gente se preocupa pouco em nos preparar para uma conquista, para um trabalho. Às vezes é muito mais fácil criticar a oposição, porque isso me fortalece. É chamado esquerda, é a chamada oposição barata. E hoje o que a gente tem visto são profetas de desânimo, palavras que destroem, palavras que desanimam. Eu nunca vi em toda a minha vida uma experiência horrível que eu tive em algum momento da minha vida, que eu não quero falar quando foi,
Mas era o momento que eu mais esperava a palavra de encorajamento, que eu esperava um abraço. Por isso que começa a minha mensagem com um abraço. Se você não se recorda, você tem um abraço do seu irmão dizendo o que para ele? Ser forte. Porque essa é uma prática que tem que começar domingo, mas tem que se estender na segunda-feira, na terça-feira. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Roma, capítulo 13, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram, nós estamos invertendo ali a ordem desse mandamento de Paulo. Infelizmente, os crentes de hoje em dia estão chorando com os que se alegram e estão se alegrando com os que choram. Verdade ou mentira? Eu me lembro que no momento que eu mais passei dificuldade na minha vida, que eu esperava o choro, ou talvez o abraço, o sofrimento, foi onde eu vi alguns amigos meus se alegrando. Se alegrando. Eu comecei a perceber que, infelizmente, o ser igreja, o estar na igreja, não nos livra de sermos profetas anti-Barnabé, profetas do desânimo. Deus tem nos levantado, Deus tem colocado você aqui dentro para que você seja um profeta para animar, não para desanimar. Um profeta, uma mulher para encorajar e não desencorajar. E infelizmente, amados, na hora que nós esperamos receber uma palavra de ânimo, o que nós ouvimos é uma palavra de desânimo. Conta-se a história que na Sapolândia havia uma competição todo ano, que era a competição dos sapinhos para conquistar o topo da montanha. E o grande vencedor ganhava uma casa linda. Todos os sapos se preparavam para aquilo, né? Todo ano. Chegou agosto, competição dos sapos. Colocaram os 10 sapos ali. E então o juiz, o sapão, deu a partida. Pum! Primeiro a chegar lá em cima vai ganhar a casa esperada, a casa de ouro, de cristal. E os sapinhos começaram. Pum, 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 pum. Começaram a pular. E uns pulando mais do que os outros, ganhando impulsão. Só que contra os sapinhos tinha torcida, que era a torcida daqueles que não chegaram para a competição, então vão agora desanimar aqueles que chegaram. E começava a gritar: desiste, desanima, você não consegue, vai perder, vai perder. E alguns sábios começaram a pular mais alto, só que os outros começaram a desistir. 2 desistiram, cansaram. Isso, eu falei, você não dá conta. 2. Desiste, você vai perder. Mas 2 desistiram, ficaram 6. Começaram, desiste. No final, ficaram 2 sábios chegando. E a torcida aumentou, porque aqueles que saíram se juntaram à torcida. No final dessa história, um sapinho ficou. Desiste, ele desistia. Para, tu parava. Você vai perder. Depois de meia hora sozinho, ele consegue chegar no topo. E todo mundo então, aquele desânimo, ganhou a casa. E foi saindo um triste, foi saindo outro. Mas aqueles que quiseram conhecer esse sapo foram para o alto da montanha junto com ele. E veio a televisão, veio a rádio, né, a TV Anguera foi, né, a rádio Jovem Pan, todo mundo lá, tal. E aí então começaram a entrevistar o sapinho. E você, como é que você se sente? Ele não falava nada, só pulava. O homem estava todo no gás, só pulava. Mas você está alegre? Para um pouquinho. E não falava nada. Até que de repente veio uma sapinha, dá licença, dá licença. Era a sapa mãe. Aí meu filho, parabéns. Ele não parava. E aí o repórter veio: minha senhora, o que tem de errado teu filho? Te manda parar, ele não para, vem entrevistar, vai sair na televisão, vai sair no Globo Repórter de sexta-feira e ele não para. E ele falou: não é a maldade dele, porque meu filho é surdo, ele não está te ouvindo. Ele falou: para, ele parou. Tem que comunicar com ele na mímica, né, sinais, libras, ele não ouve. E sabe por que ele venceu isso aí? É porque ele não ouve. Porque se ele fosse dar ouvido a essa turba de sábio derrotado, ele não estava aqui hoje. Eu quero concluir minha mensagem nessa noite dizendo o seguinte: que eu não vou orar para ninguém se tornar surdo aqui hoje nessa igreja, não. Mas eu vou fazer uma oração para que a nossa atitude de relacionamento com os nossos irmãos mude. Que nós saibamos que Deus nos convocou para abençoar, para encorajar,
para animar, para trazer vida onde não existe vida, para acreditar naquele que ninguém acredita, para investir onde ninguém investe. São esse tipo de pessoas que Deus tem cuidado, é esse tipo de gente que Deus quer levantar, gente que valoriza a gente que não coloca projeto, sonho na frente de pessoas. Uma das marcas desse mundo pós-moderno é a marca do amor às coisas e da aceitação de pessoas. Hoje nós estamos amando as coisas, nós estamos valorizando pessoas. Nós vamos quebrar isso aqui em nome de Jesus, irmãos. Nós temos que amar para as pessoas. E aquilo que Deus nos der para cuidar como matéria, seja cuidado como matéria e não como gente. Nós somos muito preciosos. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Quando você anima alguém, você está animando o próprio Deus. Porque Deus se alegra quando nós alegramos pessoas. É triste ver pessoas tristes. E você tem a oportunidade de encorajar essa pessoa e você joga ela mais para baixo ainda. Parece que o que você queria era isso. É triste ver pessoas chegando quebradas das igrejas e saindo mais quebradas ainda. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Amar pessoas. Porque pessoas são imagem de Deus. Barnabé acreditou em Paulo. Ele pegou aí do Saulo, recém-convertido, e falou: esse homem tem uma experiência com Cristo no caminho de Damasco, e esse homem se converteu. Todos não acreditaram em Paulo, em Saulo, senão Barnabé. Sai fora daqui, esse cara matou, Rotan estava atrás dele, polícia civil, esse cara matou um monte de crente aqui em Goiânia, aqui, e agora você vai trazer ele para cá? Não. Barnabé falou: por favor, acreditem. Ele teve uma experiência, ele teve um encontro com Deus. Ninguém acreditou nele. Mas Barnabé se opôs aos apóstolos. Acreditou. Quando foi chamado para Antioquia, a primeira pessoa a que ele convidou foi Paulo. E a Bíblia fala em Atos 11 que em Antioquia, a igreja, os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E sabe quem estava no comando daquele movimento? Era Barnabé e Paulo. Paulo só se tornou Paulo porque Barnabé acreditou nele. Enquanto todos os discípulos, os religiosos, jogavam para baixo, aquele homem colocou Paulo para cima. E hoje nós conhecemos Paulo porque ele é, porque Barnabé acreditou nele. Eu queria concluir dizendo o seguinte, que o nome Barnabé, no grego, é o mesmo que Espírito Santo. Paracletos. Se você não consegue encorajar alguém, é porque você está vazio do Espírito Santo. Se alguém não consegue te encorajar, te animar quando você precisa, é porque essa pessoa não tem o Espírito Santo. Só pode animar, só pode encorajar quem tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque quem é possuído, quem é cheio do Espírito Santo, vai animar, vai jogar para cima. Quando todos falam que você não consegue, o homem de Deus chega e fala: minha filha, vai, você consegue, vai porque Deus é contigo. Ontem à noite você deu um jovem, ele falou: pastor Marlon, por que na faculdade todo mundo é ímpio? Desde março está todo mundo trabalhando, desde março eu mando currículo, ninguém me aceita, eu estou cansado, eu estou desanimado. Eu falei: hoje a tua história vai mudar, hoje o Senhor vai mudar a tua sorte. Confia em Deus, o Senhor é contigo, você é capaz, vai a tua força, porque essa semana vai ser diferente. E aquele rapaz estava tudo encolhido na minha casa, assim, todo triste, desanimado. É mesmo, pastor? É mesmo, pastor? Eu falei: vai dar certo, essa semana eu vou orar com você, você vai acreditar, você vai buscar. E ele se levantou animado, forte. Eu falei: essa semana você vai me procurar ainda, contar um testemunho, porque você não serve a um Deus pobre, a um Deus miserável. Deus é fiel e vive na tua vida, Vinícius, e o Senhor vai te honrar na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastor. Obrigado. Aquele rapazinho saiu diferente da minha casa, em comparação de como ele entrou. Você vai sair diferente daqui hoje, sabe por quê? Aleluia, Deus. Se você não está acreditando que Deus pode, eu quero te falar que Deus pode.
Porque esse lugar é do Senhor. Se você está desanimado, achando, mas por que muitas igrejas explodem? Grandes prédios, nós estamos aqui ainda, talvez pequeno. Eu quero dizer para você que vocês vão crescer. Você vai crescer, pastor Alessandro. Vocês vão crescer em nome de Jesus. Porque tudo que é grande um dia tem que começar pequeno. Se uma porta não se abriu, acredite que uma hora vai se abrir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vai na tua força.